Qual é a primeira menção de Satanás nos textos do primeiro templo? Jacó, já que faz parte de... Hum, É uma boa pergunta. Talvez eu queira dar um contexto para as pessoas antes de chegar ao ponto. Porque no Tanakh, o Satanás não é uma pessoa, não é um demônio, é algo diferente e já vou explicar isso para vocês. Não é rival de Hashem, é mais complexo que isso. Na verdade, a palavra Satanás, para que vocês saibam, vem da palavra lejastim, que é um verbo que pode significar acusar ou obstruir. Digamos acusar, quero dizer, por exemplo, se vocês estão em um tribunal, há um acusador, alguém que, digamos, o promotor, acho que é isso. Essa palavra vem de lejastim, de onde também deriva Satanás, por exemplo. E talvez possamos interpretar que essa é a primeira menção em Números, capítulo 22, versículo 32. É mencionado que há um anjo que desvia o burro de Bilam, Balaão em português. Esse verbo que é usado ali é da palavra Satã. Então, talvez possamos dizer que essa é a primeira menção. No entanto, eu acho que é mais complexo do que isso. Eu acredito que talvez a primeira menção esteja em Jó, e já vou explicar por quê. É verdade que, cronologicamente e textualmente, ao lerem a Bíblia, vocês começam por Gênesis, e a primeira vez que verão isso será naquela sessão que mencionei. No entanto, no livro de Jó há uma menção ao que é o Satã. No início de Jó, todos nós talvez conheçamos, ou muitos de vocês conhecerão a história, que aparecem o que se chama Binei Elohim. Binei Elohim são como os filhos de Deus, vamos chamar assim. E entre eles vem um dos personagens que se chama Satanás. Satã, Binei Elohim, como esses filhos de Deus, certo? Talvez essa sim seja a primeira menção de Satã. Por quê? Porque na cronologia dos textos em que possivelmente foi escrito o Tanakh, Jó seria o primeiro. Existem fontes judaicas que dizem isso. No Talmud, em Baba Batra, há toda uma discussão sobre qual é a cronologia de Jó. E ao que parece, o que os sábios discutem ali é que Jó é posicionado como o primeiro livro escrito, cronologicamente falando. Linguisticamente, ao ler o livro de Jó, nota-se que a linguagem é bem mais rude, como um hebraico um pouco diferente. Então, talvez realmente tenha algumas formas um pouco mais antigas, pode ser. Mas de qualquer forma, a propósito, lá também no Talmud há uma posição de que Jó não existiu, só para vocês saberem. Maimônides também concorda com essa posição. Então, essa poderia ser a posição, mas aí o que vemos é um Satã que está, como eu disse, subordinado a Deus. Então, essa, digamos, poderia ser a pergunta concreta, certo? Qual é a primeira menção de Satã nos textos do primeiro templo? Eu me inclinaria pela de Jó, mas gostaria que vocês também conhecessem a que está em Bilã, porque o Satã nem sempre é um personagem em si, que tem um diálogo com Deus e tudo isso, mas sim um verbo. Às vezes é até um substantivo. Em algumas ocasiões, inclusive, é aplicado a pessoas. Por exemplo, é aplicado ao próprio rei Davi. Está escrito em 1 de Samuel, lá em 1 de Samuel 29, que os filisteus, quando encontram Davi, ficam irritados com ele e dizem que ele não seja um adversário deles na guerra. Ou seja, ali usam a palavra para dizer que ele não seja, digamos, um oponente na guerra para nós, algo assim. Vemos que é como um promotor, alguém que acusa, como no Salmo 109 é usado de várias formas, mas para a pergunta concreta, como já disse. Correto. Correto, claro, o Satã, o que é preciso entender, primeiramente, é que, por exemplo, na Torá não se fala do Satã, e por isso teria, ou seja, também está Carlos, mas a ideia também era ter o Raul para ver o lado do catolicismo que diz isso. Satã não aparece na Torá, nem nos primeiros livros de Moisés. Portanto, e quando já falamos do período do Segundo Templo, falamos de alguns livros da Torá também. Para as pessoas, como bem mencionou Jacó, os livros que estão na Bíblia, começando por Gênesis, não foram escritos nessa cronologia, mas a ordem cronológica é bem diferente. Há certos especialistas que opinam que esse fragmento de Satã em Jó é um acréscimo posterior, porque muda a linguagem e, inclusive, filologicamente, entende-se que essa parte foi inserida. E bom, para poder entender bem, existe o que seria Satã, Ha-Satã, Le-Satã, etc., que nos ajuda a entender as diferenças, como bem explicou Jacó. Há pessoas que são chamadas de Le-Satã, que seria como obstáculo, uma pessoa serviu de obstáculo para outra.
Então, muitas vezes, o uso de Satã no primeiro templo não representava essa figura que hoje em dia é vista como uma entidade, algo mais demoníaco ou semelhante. Carlos? Sim, já Jacó deu uma informação extremamente valiosa. Eu gostaria, Jacó e Gil, de localizar. Bom, não sei porque não estou transmitindo no meu canal, parece que está caindo, mas tranquilo. É preciso educar o povo, Gil e Jacó. Porque a pergunta seria: qual é a primeira menção de Satanás nos textos do primeiro templo? Ou seja, entendemos que os textos referentes a Satanás na Bíblia hebraica já são tecnicamente pós-exílio, ou seja, já seria literatura do segundo templo. Pelo menos eu posso estar enganado, para isso existem especialistas aqui. Eu não encontrei o nome de Satanás, ou seja, a menção nos textos do primeiro templo como tal. O que eu vejo é que o termo bem e mal era atribuído à divindade Yahvé. Ou seja, tecnicamente não vemos um Satanás matando pessoas, não vemos tecnicamente um Satanás possuindo pessoas, como muita gente ensina, mas o que vemos é um pensamento antigo de que o bem e o mal provêm da divindade. Isso é confirmado, podemos ver em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a felicidade e crio a desgraça. Ou seja, textos desse tipo nos falam tecnicamente que ainda não existe um Satanás criado pelos judeus. Pelo menos isso é o que eu posso acrescentar aqui. Não sei se Jacó poderia corrigir, já que ele É especialista nessa área. Eu acho difícil. Há menções nos Salmos, muitas menções que falam sobre o Satanás. É mencionado, bom, em Reis, em primeiro livro dos Reis, é mencionado, por exemplo, capítulo 5, que estamos falando do primeiro período de Reis, é mencionado. A menos que, claro, consideremos que são escritos depois do segundo templo, como é o caso de Crônicas, por exemplo, que é mencionado em primeiro livro das Crônicas, capítulo 21 é mencionado o Satanás, que sobre o censo. E Crônicas, ao que parece, foi realmente escrito após o exílio, mas as primeiras sessões de Reis podemos pensar que são pré-exílicas. Então, ali há a menção de Satanás. Temos, por exemplo, Zacarias. Em Zacarias, que é o capítulo 3, Algo assim. cita-se também o período de Yehoshua. Satã ainda aparece, certo? Carlos está silenciado. Zacarias, já pós-exílico, mostra um Satã mais destacado, para apontar uma pessoa e tirá-la da disputa. mas é mencionado, como eu disse, o fator Satã como alguém, como um acusador, ou seja, é a mesma aplicação do verbo que você vê em Números. Como alguém que ali se apresenta como alguém que está à direita, como também é apresentado assim no Salmo 109 como alguém nesse mesmo contexto de um promotor, que é um contexto muito semelhante ao que acontece em Jó. A propósito, no sentido do que disse Gil, sim, eu não concordo muito que tenha sido um acréscimo tardio. Por quê? Porque se a gente olha para culturas cananeias antigas, o conselho dos deuses que se reúnem, algo assim é, digamos, o contexto do que acontece em Jó. Então vemos que, ao que parece, realmente existe uma base que pertence a um período muito mais antigo. Concordo com você que o Deus monoteísta do povo de Israel era visto como o dono absoluto do bem e do mal, como você apresenta em Isaías. E é por isso que Satã está subordinado a Deus. Ele não é um inimigo, não é uma força oposta, mas sim está subordinado. Não vejo sua tese como muito diferente da apresentada sobre um Satã subordinado na época do primeiro templo. Exato. Para aprofundar um pouco mais, é preciso explicar para as pessoas. Ou seja, o que é tecnicamente. Entendemos com os textos do primeiro templo, ou seja, a quais textos nos referimos quando falamos dos textos do primeiro templo? Dio. Porque as pessoas confundem o período do primeiro templo com o do segundo templo. E há uma diferença teológica abismal quanto ao crescimento e ao desenvolvimento após o exílio. O que acontece é que há textos que são, eu sigo a hipótese fragmentária, ok? Há textos que, embora, por exemplo, tenhamos porções, se não me engano, Gênesis 49 pertence ao século 8 antes da nossa era. Mas Gênesis 1, por exemplo, ou 2, há uma demarcação em que são posteriores ao exílio ou um pouco antes do exílio. Há outros textos de Gênesis que são posteriores ao exílio. Então, há textos, por exemplo, de Deuteronômio que podemos entender, por exemplo, que são anteriores ao exílio. E outros textos que costumam ser
mas, por exemplo, costumam ser vistos como mais tardios. Eles vão nos dar a interpretação de que sim, são, digamos, com um hebraico um pouco mais rico do que antes do exílio. Lembremos que na Babilônia nasce um novo tipo de hebraico. O hebraico Ashuri. O Ashur, ou seja, mas eu entendo que ao retorno do exílio, o hebraico fica no passado e o Esdras assume um caráter aramaico para o novo, hein? sim, correto. Correto. Se transforma nesse tipo de caráter mais aramaico, e é por isso que temos esse tipo de hebraico mais quadrado, se pudermos dizer assim. Então podemos dizer que os textos do primeiro templo, para benefício das pessoas, acabam sendo como textos isolados que encontramos antes do exílio. Esses seriam os textos do primeiro templo, incluindo a época de Salomão, que seria o primeiro templo. Sim, claro, né? Ou seja, isso se refere à época do primeiro templo. E como eu disse sobre o tema de Jó, há um debate contínuo em relação ao que mencionei anteriormente. Se a inclusão de Jó faria referência a algo muito parecido com a perspectiva do segundo templo. Também há outra perspectiva que compara muito essa cena de Jó com o Salmo 82, que nos fala justamente sobre o concílio divino, onde se reúnem os grandes deuses do passado. Excelente. Sim, exato. Nas terras. Então, o que acontece? Que esses filhos de Deus que se reúnem junto com Satã, na verdade, seriam outros deuses de outras terras que estariam presentes. E lá foi o Satã com eles. Excelente. Então, para encerrar minha parte, dá espaço ao companheiro. Então, estamos de acordo que a primeira menção do personagem não se refere a um nome próprio, mas sim a um adjetivo qualificativo, que pode se referir tanto a Yahvé quanto a Davi ou a qualquer personagem bíblico, dependendo do caso. Sim. Sim, ou seja, como vimos, e Jacó também explicou, antes de se empregar o a-Satã com artigo e o que nós entendemos como um ser, como tal, as expressões que estão dentro dos textos do primeiro templo poderiam ser consideradas, como Jacó explicou bem, para Davi e outras pessoas, como um le-Satã, como obstáculo, como tal. Então, claramente o texto era usado, ou a forma dessa palavra era usada de uma maneira diferente da que é percebida, principalmente no cristianismo. Excelente, pode continuar. Sim, Jacob, você quer acrescentar algo sobre isso? Não. Vamos para o próximo. Qual o papel dos espíritos imundos e demônios na teologia do primeiro templo? Se quiserem, eu começo. Pelo que eu vi, na teologia do primeiro templo não existia algo concebido como demônios, como os Yedim, como esses seres que de certa forma se tinha em mente. Poderiam existir, digamos, certos espíritos malignos dentro do folclore? Poderia ter sido. Por exemplo, pessoas que eram contra a adivinhação, contra certas coisas, como no relato da bruxa de Endor, embora entendamos que no relato era realmente Samuel quem havia sido invocado, de fato. Mas dentro do folclore pode-se considerar que sempre havia uma noção de certos espíritos que poderiam ter estado convivendo com os seres humanos. Lembremos que não apenas os deuses conviviam com os seres humanos nas culturas antigas, mas também havia outros tipos de entidades e hierarquias que conviviam. Basicamente é isso. Não sei se queria acrescentar algo, Jacob. Uma coisa. Mas demônios como os entendemos hoje? Não. Não sei, eu concordo bastante. Aliás, demônios como os concebemos hoje é uma concepção, eu acho que na verdade tardia, mas sobre, por exemplo, o exemplo de Samuel, o rei Saul. O rei Saul diz que ele tinha não sei como traduzem, ruajá, um espírito maligno. Um espírito diz. um espírito de loucura que Javé enviou a Saul. É como a intenção, como ao que se propõe. Costuma-se interpretar que o rei Saul era feliz, e Saul foi tomado por um espírito maligno e ficou mal. Mas Ruach Ra, em outros contextos bíblicos, é entendido como estar de mau humor, estava deprimido, estava com uma energia ruim. Então, o tema pode abrir a porta para a interpretação de uau, ali tem um demônio que o possuiu. Ou simplesmente ver que não, que nem sempre é o caso, porque ele simplesmente estava deprimido, como no contexto de que não tinha, entende? Vocês entendem? Então sim.
É como a percepção antiga do Yetzer Hará ou Yetzer Hatov, que é como inclinação para o bem, inclinação para o mal, ou o que move a pessoa dentro de si mesma por si só a fazer coisas ruins ou boas. Muito possivelmente o texto estava se referindo ao próprio movimento do indivíduo como tal, e não um ente que entra no corpo e o faz agir mal, como você explica. Uhum. Carlos? Sim. Ou seja, dentro da perspectiva pentecostal, já que eu pertenço a esse movimento, para explicar um pouco daqui, para que vejam como são vistos os demônios e essas coisas, dentro dessa perspectiva. Aviso as pessoas antes que, se Carlos começar a ter convulsões, é porque o Espírito Santo entrou nele. Não, mentira, é brincadeira. Um abraço. Sim, sim. Ok, dentro da perspectiva pentecostal, o crente que não tem estudos, vê demônios até na sopa. Ou seja, tudo é demônio, tudo é possessão, tudo. Ou seja, estou dirigindo um carro, se o pneu estoura, é um demônio, estourou o pneu, etc, etc, etc. Agora, a realidade é que quando a gente aprofunda na teologia e vai para a ciência bíblica, não encontramos os demônios que muitas vezes o pentecostalismo projeta. Ou seja, eles não existem. Ou seja, na Bíblia hebraica isso ainda não existe. Agora, dentro da literatura mesopotâmica, na qual eu me especializei nesses últimos anos, encontramos demônios. Mas esses demônios, na Mesopotâmia, na Babilônia, havia dois tipos de demônios. Existiam os demônios bons, que eram os Shedu, e existiam os demônios maus. Exemplo de demônio bom, um demônio benigno. Então você vai dizer, mas Ágora, um demônio bom, sim. Este é um demônio bom. Olha ele aqui. Este é um querube, este é um demônio protetor, este é meu pessoal, eu pintei por precaução. Isso, né, os assírios colocavam em frente aos palácios ou às catedrais. Claro, não havia catedrais, havia templos. E esses demônios bons assustavam. Esses querubins assustavam os demônios maus. Por isso é que na época do primeiro templo já vemos que Salomão manda construir 2 seres gigantes desses. Então, esta pergunta é para Jacó. Sim, se acreditava que Javé era, ou seja, o enoteísmo ensina, se Javé era o Deus por excelência, sem descartar os outros. Porque Javé, se é o poderoso, tem que, ou melhor dizendo, Salomão tem que mandar usar 2 figuras de demônios bons para espantar demônios maus. Quando a própria Arca da Aliança estava à presença de Deus, Jacó, abre esse parêntese, por favor, então. Se a sua interpretação é que estão para protegê-lo, se de fato em Gênesis se mencionava uma ideia semelhante, que estão ali para proteger. O Éden é uma simbologia que acompanha a literatura hebraica de guardar. De fato, há muitas analogias no Midrash de que a Torá é a árvore da vida, então aí se vai o Santo dos Santos, o Éden. O mundo transcendente é como replicar esse, digamos, mundo vindouro ideal no templo. Você está replicando algo semelhante em algo do tipo? Não é tanto porque Deus queira proteger algo, mas porque está. A arte hebraica está replicando o que é a concepção cosmológica, está vendo isso. Isso é o que eu gosto nos autores bíblicos que podem fazer uso de epopeias antigas ou literatura antiga. Eles pegam isso, mas dão sua própria teologia, sua própria cosmovisão, e é isso que torna os relatos grandiosos. Então, ali embaixo nos comentários, tem uma pessoa que diz que eu sou louco por querer dizer que existem demônios. Bom, por que não mostram para ele a biblioteca da Mesopotâmia para que veja as crenças? Isso não é algo meu, isso é algo... Mesopotâmia é mais dele. Na concepção judaica, é preciso comentar que o Satã não é mau, para que entenda até onde pode chegar o judaísmo. E isso pode explicar por quê, mas talvez mais adiante, claro. Adiante. Eu sim. O que além disso, o Carlos explica aqui. Agora é interessante porque estamos falando, por exemplo, de um texto de Salomão que tem um certo tempo dentro da tradição, mas quando os hebreus começaram a interagir com esses impérios que tinham os querubins, que nós estivéssemos presentes no relato. Então, também há uma questão muito interessante, sobretudo também de intercâmbio cultural, para poder se enriquecer de certas figuras que estão,
estavam em certos escritos ou e também em certos lugares para colocar, ou seja, para poder colocá-las dentro do relato. Algo a dizer sobre isso? Olha, nós, porque os judeus são ortodoxos, muito fiéis à Torá e são muito fechados, na verdade a cultura ocidental, a tecnologia, é muito difícil que penetrem em comunidades ortodoxas dessas que você vê. Mas por que eles se vestem assim, por exemplo? Por que usam um chapéu de pele de raposa e usam um casaco? Porque assim era a roupa tradicional na Polônia no século. Penetram quer dizer as interações que os judeus, ou seja, estamos falando de um povo que já passou por muitas culturas, as interações são inevitáveis. Elas se manifestam e como se manifestam, e assim se manifestam. É que se você pensar, quando as pessoas pensam no judeu estereotípico, elas imaginam os poloneses do século XVII, ao mesmo tempo que pensam nas roupas deles. Ou seja, o fato de haver interação e o judaísmo se manifestar, isso é verdade em motivos que são adotados ao longo da história, não me parece tão dramático. Então, o caso do pessoal do Clube da Massa é algo assim. Menciona-se isso sobre ele, algo tão característico do templo e presente na Arca da Aliança. Não me parece tão dramático apenas assim. Está correto, me parece muito bom. Do segundo templo, esse já é o período mais... eu acho que este é o ponto mais importante, ou um dos pontos mais importantes dentro desta conversa, já que aqui temos uma riqueza cultural muito mais ampla e mais documentada. Como evoluiu a figura de Satanás durante o período do Segundo Templo? Carlos? Veja, já no Segundo Templo vemos já uma figura do Satã. Vemos isso como algo mais pessoal, ou seja, eu vejo como algo mais pessoal. Vemos como, ou seja, não um adjetivo qualificativo como antes que podia ser dado a qualquer um, agora vemos, mas o personagem evoluiu. Não sei se ainda não chegamos ao século II, se eu ainda não chegamos lá. Ao século, a nossa era, ainda não. Porque estamos não... O período do Segundo Templo termina no ano 70 da nossa era. No ano 70, sim, da nossa era, porque depois... começa o judaísmo rabínico. Exato, mas no Segundo Templo eu já poderia falar um pouco sobre a época intertestamentária, não é? Ou ainda falta alguma coisa? Porque o que eu quero falar aqui é que o quê? Olha, a primeira menção do diabo como tal, eu quero expor aqui porque é interessante, porque falamos de Satã, até então, ok, isso está excelente. Mas a figura do diabo como tal aparece pela primeira vez em Sabedoria, no capítulo 2, verso 24. Mas a morte entrou no mundo por obra do diabo e a experimentam seus seguidores. Então Mas o que seria o processo intertestamentário, ou seja, seria o processo antes de Cristo, praticamente, falando exatamente. Sim. Esse é o período do Segundo Templo, ok? Embora a excelência fosse que estava... Bem, eu entendo que a figura do Segundo Templo do Satã já é muito mais pessoal. Ou seja, depois disso, ter passado pelos persas, se conhecer, o dualismo que havia entre Angra Mainyu e o outro, que é o bom e o mal. Eu entendo que já a partir do século III em diante, bom, para mim, na minha opinião, os judeus criam a figura de Satanás, eles a criam, dão a ela características impressionantes. Na época intertestamentária, esse tipo de escritos cresce e, para mim, tecnicamente, é uma criação judaica para desvincular Yahweh de todo o mal e da catástrofe. É assim que eu vejo. Pode continuar. Algo a dizer sobre essa parte. E Jacó, a figura de Satanás durante o Segundo Templo. Sim, eu não acho que evoluiu nenhuma figura, nenhum Satã. É a mesma coisa. Assim como no primeiro templo, qual a diferença? A forma como isso se apresenta, por exemplo, quando hoje em dia há discussões políticas, filosóficas, é uma linguagem diferente das discussões políticas da era napoleônica. Porque estamos falando, talvez, dos mesmos problemas do ser humano, mas a linguagem é diferente, a forma como se apresenta um argumento é diferente. Hoje em dia você manda um emoji, um meme, e todo mundo entende o ponto. Antes não era assim, antes era um artigo escrito por Jean-Paul Magat, muito mais elaborado. Estamos falando de diferentes formas de apresentar isso em geral.
e M na literatura tanaítica, vamos chamá-lo assim. Eles estão lá. Embora isso envolva também a questão dos dois templos, quero incluir isso na literatura tanaítica, tradições da filosofia judaica e Tosefta. Obviamente, os apócrifos não são tão éticos, mas também são do segundo templo as características. O que se encontra na literatura judaica tanaítica, pelo menos da forma como o Satã é apresentado, é basicamente o mesmo que no Tanakh, só que em outras linguagens. Por exemplo, que o Satã está subordinado a Yaakov, que ele está assim, algo assim. Ou alguém tenta pôr os justos à prova, como no caso de Jó, que é um acusador em um tribunal, também é apresentado assim. Por exemplo, em Jó era apresentado um Satã, que tenta fazer isso porque tenta provar um dos justos. E quem é que tenta provar a fé dos justos? Também na literatura judaica. Você vai encontrar isso em mim e em tudo isso. Satã tentará convencer Deus a testar Abraão, pedindo que sacrifique Isaac. Por exemplo, se na literatura do segundo templo você tem o verbo, como eu disse, de Bilam, que se desvia para o jumento de Bilam, também na literatura do segundo templo, você vai encontrar que o Satã também, ele mesmo usa o mesmo verbo sim, da mesma forma que desvia Israel. Eles se confundem ao dizer que Moshe morreu no Sinai ou com o pecado de Davi e Baxe. Você sabe se em Zacarias ele aparece e em Salmos como um acusador, como um promotor? Na literatura do segundo templo, ele é chamado de Satã acusador, conforme o Midrash, Berisha Traba, entre outros. E não dê brecha ao Satã, ou seja, não dê uma desculpa para o Satã ser um acusador contra você. As mesmas características são recicladas no segundo templo, mas com outra linguagem. É basicamente isso que eu queria dizer, algo que já tinha mencionado antes, e isso é característico do segundo templo e também do período posterior. Se já estamos falando da época talmúdica, em Masmitrágica tardia, que ao Satã, na verdade, é atribuído um papel muito importante. Importante no mundo, ele é visto de uma forma um pouco mais favorável, porque, por outro lado, várias vezes nos comentários é como, mas não se supõe que é a luta contra as trevas e todo esse dualismo? A literatura judaica, digamos em geral, não vê dessa forma, de um papel muito mais favorável para o Satã. Ou seja, é verdade que o concebe como esse mal se expressando no mundo, mas é que o mal também, essa mesma literatura rabínica vê que o mal tem um papel. Ou seja, não o vê como um sistema à parte que está tentando lutar contra o sistema de Deus, mas sim que é. É parte desse plano, desse Deus grandioso, enviar um Satã, algo do tipo, e isso se vê. Vemos várias fontes disso, da literatura, sim, quanto aos apócrifos, que vale a pena mencionar. Ou sabedoria, que é o diabolos em grego, e que é a primeira menção em tudo isso, na verdade, até mesmo na literatura. Você nessa literatura, por exemplo, em Ben Sira, como se diz em espanhol, Josué Ben Sira, eclesiástico. Ben Sira, o eclesiástico, no capítulo 21, que quem culpa o Satã pelo mal que o ser humano faz está ou estava basicamente amaldiçoando a si mesmo, ou seja, o ser humano não deve culpar um agente externo pelos males que ele mesmo faz. No livro dos Jubileus, é citado que Deus tenta Abraão a sacrificar como o Midrash judaico, mas lá não é chamado de Satã, e sim de Mastema. Ou seja, são os mesmos motivos, simplesmente ditos em outra linguagem. É assim que eu vejo, pelo menos. Ok, sim. Bom, do meu ponto de vista ou da parte da história, entendemos que o período do Segundo Templo é um período muito complexo, porque tanto no tempo de Jesus quanto antes, quando começa o Segundo Templo, não existia um único judaísmo. Embora o judaísmo fosse plural, ainda não existia o judaísmo rabínico, aquele que é organizado, praticamente o que se vive até hoje em Israel. Aí você vai me corrigir, porque eu não sei se atualmente em Israel existe uma única vertente do judaísmo, ou se também há diferenças entre elas, mas Os mesmos textos têm várias interpretações e posições diferentes. em toda a História do povo judeu até hoje, claro. Então, né, o que acontece? No período do Segundo Templo existiam muitos, temos também a casta dos saduceus, dos fariseus, temos uma que é bastante importante, que temos os textos mais antigos que foram encontrados, que são os textos de Qumran, e nesses textos de Qumran temos uma visão bastante interessante de Mastema.
você deve conhecer. Embora não seja necessariamente o Satanás em si, é uma figura que realmente vai nos mergulhar no que pode ter sido, talvez, o início de enxergar o Satanás que posteriormente o cristianismo vê, já que, de certa forma, por exemplo, Mastema pede para estar diante de Deus. Não sei, não lembro se é uma 10ª parte desses anjos. Como tal, para subjugar a terra ou para testar o homem. E esse Mastema, que significa hostilidade, ódio, se não me engano em hebraico, vai dando a entender e, a cada capítulo que passa, quanto mais você lê, a figura de Satã vai se tornando mais hostil, o seu jeito de ser. Exatamente. Então, o que acontece? Esse é o período do Segundo Templo. Estamos falando do século II antes de Cristo, aproximadamente. O que acontece? Que já certas percepções judaicas, antes mesmo de existir o cristianismo, já acreditavam em um ser, de certa forma, talvez não totalmente contrário a Deus, mas sim tinha seu séquito, digamos, de anjos, e ele estava no comando como tal, e se encarregava de testar o homem, muitas vezes tentá-lo, etc. E com o tempo, dentro dessa mesma percepção, essa figura evolui a um nível em que já o vemos como o opositor à própria divindade em si. Sabemos que no judaísmo que Deus tenha um opositor natural é impensável, porque claramente ninguém é maior do que Hashem no judaísmo. Nem ninguém pode se comparar a ele. Mas dentro dessas percepções judaicas, o mal começa a tomar uma forma que vai se afastando, porque nós entendemos que o texto de Crônicas que fala do censo tenta manifestar essa tentação já em Satã como tal, e não em Hashem. Claramente há percepções e há coisas que tentam harmonizar e dizer que, na verdade, o que está acima é a autorização de Yahvé sobre Satã. Há coisas que tentam harmonizar o texto, mas quando nós o estudamos a partir da história das ciências bíblicas, entendemos que a visão teológica do cronista é diferente da do texto de Samuel. E aí podemos ver que, apesar de em Isaías 45:7 Yahvé ser chamado de única fonte de tudo, já na época das crônicas isso muda. Ou seja, vai se afastando cada vez mais e Yahvé é associado principalmente ao que é bom, enquanto Satã passa a ser visto cada vez mais como a figura do mal.